Amém, irmãos? Boa noite, paz do Senhor. O pastor Felipe estava comentando aqui no culto no domingo, quem esteve ouviu, falando acerca deste mês de abril, de algumas ministrações que veio desde o pastor Zenilton, foi vindo pela Michela no domingo, depois a Suzy também falando algumas coisas, que estava sendo uma ministração meio que completando a outra, né? Um segmento desse mês acerca da palavra que está sendo dita. E essa palavra que eu vou trazer para vocês essa noite foi algo assim diferente. Eu estava andando nas ruas aqui de Osasco e de repente esse versículo veio ao meu coração e ali foi ministrando, eu caminhando e ministrando. E eu guardei, foi em março, quase no final assim, do mês de março. E o pastor Zenito pregou, acho que não sei se foi na primeira ou segunda quinta do mês de abril. E vocês vão ver que tem a ver também, ele falou naquele dia sobre convicção de quem é Jesus para nós, né? Do Cordeiro. Ele estava até meio assim, com o negócio de Páscoa, né? do coelhinho. Ele pregou aqui sobre isso, falando sobre isso. Quem era Jesus para as nossas vidas? A convicção de quem Ele é por nós, do que Ele fez por nós. E a Michela trazendo também no domingo, eu lembro de que ela falou acerca de, pela palavra, quem nós somos, o que podemos, que temos e quem somos, né? Eu não sei falar direito a frase. O que nós podemos nele, que temos nele, que somos deles. E ela falou sobre isso, e ela falou também sobre de nós estarmos acima, né? E isso é um fato, porque a palavra de Deus fala isso mesmo, que nós ressuscitamos juntamente com Ele, nós estamos assentados acima. E muitas vezes nós não tomamos posse daquilo que nós somos, e do que nós temos nele, e da onde nós estamos em Cristo. E o que o Senhor colocou no meu coração nesse dia, andando pelas ruas de Osasco, foi Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1,13 vai dizer assim: porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É assim que está escrito aí, né? Porque Ele nos libertou. E o Senhor colocou no meu coração, e olhando muitas vezes, quando a gente está andando nas ruas, a gente começa a olhar para as pessoas e a gente vê, né, a situação das pessoas, muitas vezes uma cegueira espiritual, ali não entendendo muitas coisas, e nós que já somos de Cristo sabemos disso, de pessoas que estão perdidas aí. E aí o Senhor colocou no meu coração, nós pertencemos a um reino. Então, nós temos que ter a convicção de que nós pertencemos a esse reino. E aqui, olhando aqui para Colossenses 1,13, a primeira coisa que eu quero abordar, o primeiro tópico, é que Ele nos libertou. Nós temos que ter essa convicção de que Ele nos libertou, que Ele nos tirou, né, desse lugar onde nós estávamos, que nesse lugar de império, como a própria palavra fala, é um lugar o quê? De escuridão, de trevas mesmo. Nós estávamos aqui, no império, né? No meio das trevas, sendo dominado, em cegueira espiritual, em morte espiritual. E neste lugar, a nossa identidade havia sido roubada. Nós estávamos presos, né? Correntes sobre as nossas vidas, a gente não conseguia enxergar nada. E neste lugar que você estava, jamais você poderia sair de lá sozinho. Havia um domínio. Você estava ali, essa era a nossa condição. Você estava num lugar de trevas, onde você estava com uma morte espiritual. Essa era a sua condição, essa era a minha condição, viver naquele lugar. Mas a palavra de Deus vai dizer, Ele te libertou. A luz, Ele nos trouxe a luz, Ele nos transportou daquele lugar, Ele nos tirou com o seu braço forte daquele lugar, pegou você ali daquele lugar, te arrancou e te levou para um reino de amor, um reino de luz. Onde você estava em trevas, agora você está em luz. Onde você estava em escravidão, agora hoje como filhos de Deus.
As escamas dos nossos olhos caíram, como diz aquele louvor, quando a gente canta aquele louvor, que as escamas dos nossos olhos caíram. E foi assim, havia escama, havia cegueira, havia morte, havia domínio, nós estávamos perdidos. Mas Ele, com seu braço forte, diz que Ele nos libertou. Libertou da escuridão, libertou dessa morte espiritual, nos libertou desse domínio, libertou desse lugar de quê? De controle. Nós vivíamos assim, irmãos, com medo, enganado, com complexos. Né? Nós vivíamos sem esperança, escravos, manipulados. Era como o quê? Uma marionete na mão do inimigo. Amém? Era assim que éramos eu e você. Essa noite é para trazer, como o pastor Zenilton e os outros irmãos pregaram, essa convicção realmente quem você é. Porque mais para frente vocês vão ver assim, aquilo que o Senhor colocou no meu coração como uma pergunta, que é uma pergunta que eu vou fazer para vocês nessa noite. Amém? Em Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O preço foi pago e o preço foi bem alto. Mas olha aqui, Ele removeu inteiramente, encravou naquela cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Então, Ele cancelou toda a dívida, né? Toda a dívida que era contra nós foi cancelado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ele removeu inteiramente. Então, como eu falei, o preço foi muito caro. E hoje, nós já não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Isso é algo tremendo, que a gente tem que, a gratidão no nosso coração, nós temos que estar sempre louvando ao Senhor. Muito obrigada, Pai, porque eu estava naquela condição e hoje eu estou nessa condição de livre em Jesus. Sabe, neste reino que nós estamos agora, existe um rei, e esse rei é Jesus. E é Ele que nos governa, é Ele que nos conduz, é Ele. Nós estamos guardados por Ele neste lugar, amém? O inimigo não tem mais poder sobre as nossas vidas. E nós temos que andar segundo essa palavra mesmo, do que aquilo que Ele fez. E Efésios 2, do 1 ao 10, vai dizer sobre isso, que antes nós éramos o quê? Filhos da ira. Olha só, Efésios capítulo 2, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais antes, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, como eu falei no princípio, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Aleluias. E como se deu isso? Em João, no capítulo 1, no versículo 12, vai dizer. Se você pode acompanhar ou abrir, em João 12 vai dizer assim, que mas a todos
Quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. Naquele lugar éramos controlados e não amados. Amém? Eram controlados. Hoje não, nós somos amados. Nós não somos, ele nos dá o livre-arbítrio e nós temos hoje essa liberdade de querer e de jamais querer sair desses caminhos, de jamais querer voltar para esse despojo, para essa sujeira, para essa escravidão. Amém? E é por isso que nós temos que dizer que Ele é maravilhoso, irmãos. Ele é glorioso, Ele é poderoso, é aquele que fez infinitamente mais na sua vida e continua fazendo e vai continuar fazendo enquanto nós estamos aqui. Um Deus que te guarda em todo o tempo, que te livra em todo o tempo, que cuida de você, que cuida da sua casa, que cuida dos seus filhos, que cuida da sua família. Nós temos que entender esse preço, e como foi falado aqui, a Michela pregando, nós temos que entender qual é a nossa posição e ficar lá. Entender que nós estamos lá, muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tomar posse dessa palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que transformou a minha vida, que transformou a sua vida, que nos curou, que nos transformou. Sabe, quando Ele nos tirou daquele lugar, quando a gente fala assim, quando você lê esse versículo, Ele nos libertou do império das trevas. Meus irmãos, é algo tremendo e poderoso. Às vezes a gente olha para alguns feitos de algumas coisas e fala assim, uau, como que foi isso? Que maravilha, maravilha foi isso que Ele fez. De saber que você não podia, mas Ele fez tudo isso por você. Ele te amou de tal maneira que Ele deu o seu filho, né, seu precioso filho, para morrer por mim, por você naquela cruz. E Ele fez tudo isso por nós, Ele derramou o seu sangue por nós, cada gota que caiu ali. E é tão maravilhoso quando você olha para a palavra que fala que Ele foi até o mais profundo do inferno e tirou ali cativeiro, ou seja, Ele pegou aqueles que era dele ali, tirou daquele lugar e levou para si. Olha que Deus, olha como Jesus é maravilhoso. Olha o quanto nós temos que ser gratos a esse bom Deus, irmãos. Olha o quanto nós temos cada vez mais nos servir, cada vez mais, como nós louvamos aqui, mais profundo. De crer mais dEle, de conhecer mais dEle, de poder com a nossa vida mostrar o quanto Ele é em nós, o brilho dEle em nós, de tudo que Ele fez, nós mostrarmos para as pessoas isso em nós, do que Ele fez, de toda a transformação, amém? Ele, como eu falei, Ele não só nos libertou, mas também Ele nos transportou, né? Como eu falei, desse domínio, das garras de Satanás. Então, foi uma mudança o quê? Radical. Foi uma mudança de reino. O império, não sei se vocês sabem, o império ele é tomado à força. O império ele é tomado à força. Mas Ele não, Ele nos resgatou e nos colocou num reino que nos fez filho, co-herdeiros com Cristo, nós temos uma herança com Ele. Olha a diferença do reino que você está. Você pode ser grato ao Senhor por isso. Viver uma vida de gratidão todos os dias por isso. Irmãos, é tremendo. Eu fico assim, eu estava andando na rua e o Senhor ministrando essas coisas no meu coração e eu querendo chorar, porque... E também a gente fica na misericórdia daqueles que ainda não conhecem. E muitas vezes as pessoas recusam de querer conhecer esse bom Deus. Sabe? De saber que Ele se deu por nós. Se recuse e achar que Ele não é esse Deus bom, mas porque um Deus bom faz isso, porque um Deus bom faz aquilo, e nós sabemos que Ele é bom em todo o tempo, que Ele não muda, que Ele é bom e sempre vai ser bom, será bom. Aleluia, irmãos. Nessa identidade que foi roubada, agora nessa identidade restaurada, você passou a ser esse filho amado. É uma nova realidade, uma nova autoridade. E nós vemos muito isso, até mesmo no Rema, a gente vê muito esse versículo, né? E
a professora do Rema deve falar muito dele, sobre 2 Coríntios 5,17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Tudo se fez novo na minha vida e na sua vida, é só tomar posse. Muitas vezes a gente aceita Jesus, a gente está gatinhando, a gente não conhece muita palavra, né? E a gente fica sem saber, e por algumas vezes a gente até engatinhando, comete alguns deslizes e acaba pecando em alguma coisa ali. Mas uma vez iluminado, não volta atrás. Uma vez que Ele fez essa obra na sua vida e você o aceitou de todo o coração, você foi iluminado. Você agora está na caminhada. Vai, que nem falou, né? A água lá nos pés, comecinho, está gatinhando, como pessoas que vêm, que são novas, que vêm aqui, né? As pessoas que precisam ser ajudadas, discipuladas, amadas, pessoas que precisamos orar. Mas aí você vai crescendo, a água vai subindo, e para nós aqui, o Senhor já tem esse patamar, navegar no rio do Espírito. Amém? Nós temos que navegar, é deixar Ele levar, deixar Ele fluir, deixar Ele fazer. É estar no centro da vontade dEle, do querer dEle, o que o Senhor quer para mim, o que o Senhor quer para você. É você buscar isso. O que o Senhor quer para mim? O Senhor só fez tanto por mim, pagou o alto preço, então eu quero estar à altura daquilo que o Senhor quer para a minha vida. E às vezes deixamos que nós temos que fazer esse ano de acelerar, às vezes a gente retrocede algumas coisas, mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente venha acelerar, Deus Ele quer que a gente venha crescer, Deus quer que a gente venha avançar, amém? Em nome de Jesus. Em Colossenses do 1, 21 e 23, diz assim. A gente estava lá, voltamos para lá. Colossenses, no 1, que eu não li ainda, do 21 ao 23, diz assim: e vós, outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Como que a gente tem que se apresentar a ele? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aí veio uma condição aqui no verso 23, que eu quero parar um pouquinho aqui. E se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste, que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, a condição aqui qual é, irmãos? Permanecer na fé, e nós ouvimos muito sobre fé, né? Aqui o que mais fala é sobre fé, você tem que permanecer firme na fé. Você tem que permanecer, você tem que estar alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. Você está ali firme nessa rocha dali, você não sai, nem para a direita, nem para a esquerda. Não tem como você sair dessa rocha mais. Não tem. E você está alicerçados e firmes. Muitas vezes nós vemos, e é a pergunta que eu quero fazer nessa noite eu coloquei aqui para mim não esquecer. Por que, mesmo pessoas que já conheceram essa palavra, já conheceram esse evangelho, já foi resgatado deste lugar, têm retrocedido? Pessoas têm voltado, irmãos. Eu conheço pessoas que estavam adorando ao Senhor, e hoje estão num caminho totalmente fora do Evangelho. Por que acontece isso? Aqui está falando, porque você precisa estar aí na fé, firme na fé, você precisa estar alicerçado nele, você tem que estar firme nessa palavra, porque para não voltar, para não deixar que o engano venha sobre a sua vida novamente. E é isso que o diabo ele quer. Em Gálatas 5:1 diz assim, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei
firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, meu irmão, minha irmã, é preciso você estar firme. E nesses últimos dias nós temos visto isso, pessoas que não têm se firmado, não têm estado alicerçado, né, na fonte certa da palavra. Têm achado que viver, eu aceitei Cristo, é tudo pelo amor, Ele me ama e continua com as mesmas práticas, com as mesmas atitudes, achando que está certo. E ali, quando veio o vento contrário, quando o inimigo lançar suas setas, vai atingir. E as pessoas muitas vezes ficam confusas. Pessoas vêm com outras doutrinas, com outro tipo de palavra, trazendo que aquilo que é o certo, não é bem assim. Fala mal da palavra, fala que isso aqui já é algo do passado. E a pessoa acaba o quê? Voltando, retrocedendo. Então, hoje, nessa noite, o Senhor está chamando a nossa atenção, ficai firmes. Alicerçado, buscando, como nós cantamos, eu já falei, vou repetir, buscando o mais profundo, estar mais, buscando mais, alicerçado mais, olhando para essa palavra, é de dia, é de noite, como diz Salmo, que nós temos que meditar nessa palavra de dia e de noite. Nós temos que buscar o Senhor de dia e de noite, é orar, porque os dias são maus. As coisas estão acontecendo, nós estamos olhando aí para fora e vendo quantas coisas têm acontecido. E o quanto está perto do nosso bom Deus vir nos buscar. E o quanto nós podemos, através das nossas vidas, pessoas se voltar para Cristo. Amém? Não olhe para o seu passado. Deus já tirou de lá. Amém. Não olhe para o seu passado. Você não pertence mais a esse lugar. Você não pertence mais ao seu passado. Quando vir coisas na sua mente, o inimigo querer lançar coisas e querer trazer o seu passado, você lembra disso, lembra dessa palavra. Não, Ele me libertou. Ele me libertou. Eu não vivo mais o meu passado, eu não volto mais para esse passado, eu vou seguir em frente a minha carreira, o alvo. Né, como Paulo fala, seguir o alvo, olhar para Cristo. Né? Quando a Bíblia vai falar assim, para a gente olhar para os montes, quando eu olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, Deus, que fez os céus e a terra, é olhar para o alto, para Ele. Não desvie o seu olhar para nenhum lugar que não seja Cristo Jesus. Amém? Em 1 Pedro 2,9, vai dizer qual é a nossa condição hoje. Mas antes de eu ler o 1 Pedro, eu passei aqui no versículo que eu quero ler ele, que está em 2 Pedro 2,20. Pedro 2,20 diz assim: portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz, certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Isso aqui é muito triste, né? Quando as pessoas voltam a querer se revolver ao seu próprio lamaçal, da onde jamais ele deveria voltar, porque ele já saiu de lá. Ele já saiu de lá. Graças a Deus nós somos esse povo que já saiu de lá. Graças a Deus agora hoje nós somos esses que são esses filhos libertos, onde Deus transportou, onde Deus não tem mais como escravo, onde hoje nós somos livres em Cristo Jesus, amém? E em 1 Pedro, como eu falei, 2,9 vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê?
que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusivas de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que proclamar de onde o Senhor nos tirou. E agora nós vamos ser a boca de Deus para falar. Esse aqui não é seu lugar de escravidão, esse aqui não é o seu lugar de morte, esse aqui não é o seu lugar onde você vive nas garras de Satanás, mas você pode ser livre, viver num lugar de amor, num lugar de paz, num lugar de alegria. Esse é o reino de Jesus para as nossas vidas, amém? Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia. Essa é a nossa condição. Amém. Nós somos esse sacerdócio real, essa nação santa. Nós somos essa propriedade exclusiva. Você já pensou? Você é propriedade exclusiva do seu Deus. Você é propriedade dele. O inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 ele tem que fugir de você. Ele não tem mais poder sobre a sua vida. Como foi pregado aqui, ele está debaixo dos nossos pés. Hoje nós temos essa palavra que é luz para nós, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, e luz para o meu caminho. Deu uma engasgada. Lâmpada para os meus pés. Então, a gente vai andando, é só na luz. É lâmpada para os nossos pés, lâmpada para os pés. E é luz para o nosso caminho. No nosso caminho não há treva. No nosso caminho não há nada que possa nos paralisar, nada que possa nos tirar do propósito, nada que possa tirar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque maior é aquele que está em você. Amém? É maior do que aquele que possa querer vir contra as nossas vidas. Não tem poder. Hoje você vai proclamar. A sua função é proclamar o amor de Deus. É mostrar para as pessoas que um dia você estava naquele lugar, mas hoje você está num lugar, num reino, com seu Rei Jesus. Nós vivemos nessa terra, mas nós estamos nesse lugar abençoado, nesse lugar alto, nesse lugar de provisão, nesse lugar onde não há falta para a sua vida, onde você vai declarar aquilo que você precisa, e o bom Deus, Ele é aquele que nos responde, e nos responde com coisas grandes, coisas firmes, coisa que nem muitas vezes chega ao nosso entendimento, amém? Eu estava falando com o motorista do Uber, ele falando que ele era cristão, falando algumas coisas lá, e ele falando desse amor de Deus, dessa bondade, e eu podendo também falar com ele. É tão bom quando você fala para as pessoas desse Jesus, irmãos. Quando a gente abre a boca e fala, Jesus, eu não sei você, mas o coração da gente se enche. Não estufa? O meu estufa, parece um pombo, né, pastor? Você fica tão feliz de poder falar. E você vê que aquela palavra que você está falando está penetrando no coração da pessoa, porque quando o Espírito Santo ele é tão maravilhoso, ele vai penetrando, ele vai colocando, ele vai tocando, e é ele que vai convencendo do pecado, é ele que vai convencendo aquela vida que precisa de uma transformação, que a vida dela não está boa, que ela precisa dele, que só ele pode tirar ele dessa situação de pecado, só ele pode tirar essa pessoa da situação de mentira, de morte, de destruição, de falta. Só ele pode fazer isso na vida de uma pessoa, irmãos. E você tem essa oportunidade de falar. Fala de boca cheia mesmo o que ele fez. Fala de boca cheia quem é o seu Deus, o Todo-Poderoso, glorioso, um Deus santo. Um Deus que, mesmo que a pessoa está morta, Ele pode ressuscitar, Ele ressuscita mortos. Falar que seu Deus, Ele cura, Ele já fez tudo na cruz, e Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Falar para aquela pessoa que mesmo que está naquele estado de miséria, que o Senhor tem algo maravilhoso para a vida dele. Ele pode tirar você daquela situação, você vai falar. Olha, Ele me tirou. Olha para a minha vida, fala do teu testemunho, testemunha de você mesmo. E as pessoas vão olhar essa verdade na sua vida, que foi assim, vai desejar, vai querer. Eu quero o que esse homem tem. Eu quero o que essa mulher tem. Eu já falei, acho que uma vez aqui sobre isso. O bom perfume que vai exalar da sua vida, as pessoas
Meu Deus, que cheiro bom, que é esse cheiro? Vai sentir o bom cheiro do pastor Zenilton, do pastor Felipe, de cada um aqui, do Luan, vai respirar e vai sentir um bom cheiro. Não é mais cheiro de morte, mas é cheiro de vida, cheiro de paz. Essa pessoa tem uma paz que excede em todo entendimento, mesmo ela passando por situações, sim, uma paz que excede todo entendimento, você vai viver e vai transmitir, as pessoas vai olhar e falar assim, como que a pessoa pode estar passando por isso? E ela está assim, ela está alegre, ela está feliz, ela tem essa paz, porque nós temos a paz, o rio do Espírito em nós, que habita em nós, que nos faz ser essa pessoa, o bom cheiro, a pessoa desejar, uma pessoa que põe um perfume caro, ou até mesmo mais barato, mas que é um cheiro bom, quando ela passa, você fala assim, você tem vontade, eu tenho, às vezes, de chegar para a pessoa e falar, licença, mas que cheiro é esse? Que perfume é esse? Já pensou? Você passa nas pessoas e fala assim, você tem algo diferente? Você tem um cheiro diferente? O que você tem? Aí você vai falar de boca cheia para o seu peito estufar e dizer, o bom Jesus, o Espírito Santo que habita dentro de mim. Sabe, é isso que nós temos que viver, é isso que nós temos que mostrar, é isso que nós temos que fazer. Muitas vezes não é com grandes coisas, mas uma simples atitude, uma simples palavra, ou às vezes um abraço, ou às vezes um olhar no olho de compaixão, como Jesus tinha, vai fazer toda a diferença. Você olhar com compaixão e não com julgamento, você olhar com amor para aquela pessoa e saber que o Senhor ele não faz acepção de pessoas, Ele ama a todos. Ele ama, Ele quer salvar a todos. É para isso que Deus enviou seu Filho amado para morrer por cada um de nós. Ele amou tanto este mundo que Ele enviou o único Filho para morrer por cada um de nós. Então nós temos que mostrar isso para as pessoas. O Jesus que você serve, o Jesus que você ama. O Jesus que fez tantas coisas por você. Às vezes eu vejo pessoas com ingratidão diante do Senhor. De estar num lugar e orar e falar assim, eu quero um carro, e Deus não me deu carro, então eu não quero. Porque o Senhor não me deu isso. Porque essa situação está assim. Não, irmãos, nunca culpe o seu Deus. Ele é um bom Deus que sabe o que você precisa. Ele é um bom Deus que já foi lá no seu futuro e sabe que é o melhor para você. Muitas vezes eu falo isso para o meu filho mais velho. Filho, Deus já foi no seu futuro e sabe o que é melhor para você. Ele sabe do que você precisa. A mãe não sabe, mas ele sabe. E muitas vezes ele quer, eu quero isso. E muitas vezes o jovem ele quer mais rápido, né? Quer que as coisas aconteçam. Ele não sabe que amanhã aquilo que ele está pedindo pode vir como ser prejudicial para ele mesmo, algo ruim. E o bom Deus que sabe que Ele vai te dar pedra, Ele vai te dar um peixe, e um peixe bom para você comer. Ele não vai dar o que é o pior para você. Ele não vai dar o pior, você está orando por alguém, aí de repente aquele alguém não é para você, Ele não vai querer te dar, porque Ele sabe que amanhã você vai sofrer. E muitas vezes a gente é teimoso, como filhos mimados, como crianças, meninos diante de Deus. Senhor, mas eu queria tanto, tanto, tanto. Não, em tudo que o Senhor fizer, seja grato. Em tudo que acontecer na sua vida, mesmo que tiver a situação pior, você fala, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é meu Pai, e o Senhor cuida de mim. Hoje está assim, mas eu creio que amanhã será bem melhor. A situação está assim, mas vai se resolver. Está acontecendo isso, Senhor, mas eu sei que o Senhor está entrando na direção da minha vida, que o Senhor sabe de todas as coisas, que essa porta que fechou vai abrir uma melhor. Amém, irmãos? Então, o Senhor, Ele nos libertou, Ele nos transportou, Ele nos colocou neste reino de luz. Para quê? Para que vivamos de acordo com aquilo, tudo que Ele fez por nós. E sermos cada dia mais, mais parecido com Ele, cada vez mais parecido com o nosso Deus. Muito mais parecido com o nosso Deus, amém? Em nome de Jesus. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração.
É um pouco, eu não sei quantos minutos deu, pastor, mas foi só isso que o Senhor colocou, não posso colocar. Amém? É isso, é você ter a certeza de quem você é. Certeza de quem é Jesus para você. Ele é o pão da vida. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é um guarda de Israel, como diz a palavra. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é a rocha firme, inabalável. Ele é tudo. Ele é o Cordeiro Pascual, como o pastor Zenilton bem falou aqui. Ele não é o coelhinho da Páscoa. Não, ele é um Deus maravilhoso. É saber quem você é. É você crer na palavra que diz sobre você. Lá no passado, todos os complexos ficaram. Todo o medo ficou. Todo o mal ficou ali. Agora é seguir. É prosseguir para o alvo que está proposto para cada um de nós, amém? É ficar mais firmes e nos aprofundar mais nesse bom Deus, amém? Em nome de Jesus.